Olá! Aula passada nós estudamos o resumo, de uma forma geral, e as suas características, esse gênero tão presente nos vestibulares de uma forma geral. Hoje nós estudaremos com um pouco mais de especificidade o resumo de coletânea. Vamos comigo então? Resumo de coletânea de textos. Coletânea de textos. Já deixei organizado aqui pra gente no quadro, como se nós tivéssemos recortes de textos, tá? Cheguei, peguei minha prova, vi meus textos ali e preciso começar a me organizar sobre o resumo de coletânea. Primeiro passo, leitura geral da coletânea. Após fazer a primeira leitura geral, eu tenho que identificar o tema. Qual o tema da coletânea de textos? Então, vamos imaginar que estes 5 recortes aqui falem sobre um tema que já caiu na Universidade Estadual de Maringá, utilização de sacolinhas retornáveis, tá? Utilização de sacolinhas retornáveis. Sacolinhas plásticas, que nós usamos ali nos nossos carros, usamos no lixinho da cozinha, usamos no lixo do banheiro, depois pegamos os lixos, juntamos, amarramos, colocamos lá na frente da nossa casa, no condomínio e assim por diante. Estas sacolinhas aqui. Então você fez uma leitura e identificou o tema, beleza? Segunda leitura, agora você tem que começar a identificar os tipos de textos, os detalhes de cada um e daí então depois pensar no resumo de coletânea. Então veja bem, esse primeiro texto aqui, por exemplo, uma entrevista com alguém que entenda bastante do assunto de reutilização de sacolinhas retornáveis. Esse segundo texto, um artigo de opinião sobre esse mesmo tema. Aqui uma música abordando a questão das sacolinhas. Um quarto texto, um texto retirado de um blog. Quinto texto retirado de uma revista de grande circulação, por exemplo. Tá? Então vamos pensar agora nas possibilidades. Como é que eu faço este resumo? Eu volto e começo a grifar as partes essenciais de cada texto. Então vamos supor, você grifou como parte extremamente importante aqui do texto 1. Aqui é muito importante, isso aqui é extremamente importante, é uma ideia nova, aqui também é ideia nova, isso aqui tudo é ideia nova, ideia principal, ideia nova, tá? Então você selecionou as ideias principais. Agora vamos imaginar as situações. Como é que eu faço para organizar tudo isso aqui? Primeiro que você tem que chamar isso aqui de coletânea de textos. Então, você vai escrever segundo a coletânea de textos sobre o tema utilização de sacolinhas retornáveis. E daí você dá sequência. Então, como é que é? Então, vem aqui um pouquinho. Segundo a coletânea de textos sobre o tema a utilização de sacolinhas retornáveis, e daí você dá a sequência. Então, segundo essa coletânea, vamos supor que você tenha retirado dela que as sacolinhas ajudam na organização do lixo das nossas casas e comércio, para que depois eles sejam levados pelos nossos lixeiros e vão parar no lugar correto, no aterro sanitário e assim por diante, tá? Então, daí aqui você vai dar sequência. Você precisa, então, indicar que trata-se de uma coletânea de textos. Então, é segundo a coletânea de textos ou de acordo com a coletânea de textos. Vamos colocar uma segunda possibilidade, de acordo com a coletânea de textos. Tá? Sempre apresentando em seguida o tema sobre
o tema, é a mesma coisa. Ou de acordo com o conjunto de textos e assim por diante, tá? Volta aqui comigo, então. Agora vamos pensar o seguinte, a hora que você está fazendo a sua leitura, você percebeu que o texto 1, o autor é favorável à utilização de sacolinhas retornáveis. Então, ele é favorável. Vou mudar a cor do X aqui. Tinha colocado amarelinho, deixa eu colocar branco para destacar. Ele é favorável à utilização dessas sacolinhas de plástico, tá? Sacolinhas de plástico. Aqui, texto 2, ele também é favorável. Texto 3, o autor do texto 3, também é favorável à reutilização dessas sacolinhas de plástico. O autor do texto 4 é contrário. Ele acha que é um absurdo, ele acha que as sacolinhas retornáveis também agridem a natureza, e porque elas vão demorar muito tempo para se degradar, para acabar, para sumir. Então, que elas também não são a solução, tá? Para um problema maior do meio ambiente em relação ao lixo. O texto 5, o autor do texto 5 também é favorável à reutilização dessas sacolinhas retornáveis. Ótimo. Como é que eu faço isso? Obrigatoriamente, o texto 4 tem que aparecer na sua coletânea. Obrigatoriamente, o texto 4 tem que estar presente no seu resumo. Está me entendendo? Então, vamos supor que esse texto 4 seja do autor José da Silva, tá? O texto 4 é dele. No caso, o texto 4 precisa aparecer lá no seu resumo, não é? E você vai dizer, já para José da Silva, a reutilização de sacolinhas retornáveis é algo prejudicial ao meio ambiente, pois assim, assado. Aí você coloca a ideia dele. Percebe? Então, professora, então retoma comigo aqui, professora. Então, vou retomar. Ó, fiz a leitura e identifiquei o tema. Fiz uma releitura, observei o que tinha de mais importante, grifei o que tinha de mais importante. A hora que eu fui fazendo isso, eu verifiquei também que o autor do texto 1 era favorável à reutilização das sacolinhas retornáveis, o autor do texto 2 também, do texto 3 também, mas o autor do texto 4 era contrário, o autor do texto 5 favorável. O que eu não posso? Eu não posso simplesmente ignorar esse texto aqui, fazer de conta que esse texto aqui não existe. Então, o que eu faço? Eu coloco lá, segundo a coletânea de textos sobre o tema utilização de sacolinhas retornáveis, elas não vão fazer mal ao meio ambiente, elas trabalham de uma forma positiva junto ao meio ambiente, muito melhor uma sacolinha retornável. Bom, enfim, você pega as ideias do texto 1, dando sequência ao raciocínio, temos também o autor Ricardo, vamos colocar aqui, sempre usando o nome simples para servir como exemplo, tá? Se por acaso você aí na sua casa tem esse mesmo nome, sinta-se como um elogio, então. Mas, na verdade, estou utilizando para dar uma exemplificação, ficar algo mais humano, tá? Então, vamos colocar aqui Ricardo Oliveira, né? Sobrenome também bem conhecido no nosso país. Já para o autor Ricardo Oliveira, vamos supor que essa parte que o Ricardo Oliveira disse que é muito bacana, e você reescreve. Por outro lado, entendeu? Então, você vai usar uma adversativa para introduzir a ideia de José da Silva. Por outro lado, o autor José da Silva, biólogo formado pela Universidade Estadual de Maringá, tem uma ideia contrária no que diz respeito à utilização de sacolinhas retornáveis. Para ele, olha só, para ele, quem que é ele? José da Silva, olha a coesão ali referencial, você só pode usar para ele porque você já disse anteriormente. Para ele, o uso de tais sacolinhas acaba sendo um problema grave também à natureza, pois elas vão levar centenas de anos para se degradar, então, de qualquer maneira, o meio ambiente estará sendo prejudicado. Entenderam essa primeira situação? Beleza. Vamos pensar numa segunda situação. Situação da seguinte maneira. Vem comigo mais para cá agora. Vem aqui. Olha como que a gente pode ter um texto favorável, tá? Ao determinado tema ali. Daqui a pouco a gente já coloca um tema. E um texto contrário, com ideias contrárias. E em seguida, pedir para você fazer o resumo da coletânea de textos. Primeiro passo,
identificar o tema. Vamos a um tema que também já teve presença, perdão, vestibular. Vamos pensar no rolezinho. Esse passeio em conjunto que grupos de jovens vão e fazem no shopping, tá? Shopping centers de cidade de médio porte, grande porte. Tá? Então, nós temos aqui o texto de número 1, o autor sendo favorável aos rolezinhos, falando que é uma movimentação social, que não tem problema algum disso acontecer, que os shoppings fecharem suas portas ou colocarem seguranças atrás desses jovens, que é uma forma de preconceito. Então, ele tem argumentos para defender o rolezinho, essa prática dos jovens de adentrarem num grande grupo a um shopping center e caminharem ali. Muito bem, entendeu? Já o autor 2, então vamos chamar aqui esse autor de José. Já o autor 2, do texto 2, vamos chamar aqui de Maria, por exemplo, tá? Se coloca contrária à prática do rolezinho. Ela fala que assusta as pessoas que estão no shopping. De repente, um grupo de jovens andando, todo mundo junto. Às vezes eles andam batendo palmas, às vezes eles andam cantando, tá? Que assusta as pessoas que estão ali, que prejudica o comércio, que daí as pessoas ficando assustadas vão embora, dependendo, acabam não voltando mais a visitar, a passear naquele shopping, o que prejudica os lojistas. Ela também diz que, embora seja uma manifestação social, que existem outros lugares para este tipo de manifestação social, esse tipo de organização desses jovens, que eles podem ir a um parque, eles podem ir a uma praça, e eles podem ter um comportamento diferenciado. Bom, essa é a ideia dela. José, favorável. Maria, contrária. Até aqui tudo bem comigo? Beleza. O que você fez? Primeira leitura, entendeu bem o tema que está falando aí sobre a prática dos rolezinhos. A prática de se fazer rolezinhos. Tá? Vou colocar desta forma, entre aspas aqui. Novamente, você começa dizendo tal qual eu te expliquei agora há pouco. Segundo a coletânea de textos sobre o tema a prática de se fazer rolezinhos, ela é um fato social que ocorre nas cidades de médio a grande porte. Ponto. Então, você apresentou o tema, ok? Chamou isso de coletânea e apresentou o tema. Agora, verifica que você só tem 2 textos. Então, esse aqui você já grifou, essas partes são essenciais. Esse aqui você já grifou, essas partes são essenciais, beleza? Mas você tem 2 ideias contrárias entre si, 2 autores, tá? Cada um com a sua ideia. Tem 2 possibilidades para você fazer esse texto. Possibilidade 1, você coloca totalmente a ideia do autor José, dizendo: para o autor José, em seu texto intitulado O Rolezinho, esta prática nada mais é do que uma manifestação social. Os jovens gostam de se unir e passear juntos. Já as pessoas que olham para essa prática de uma forma preconceituosa precisavam entender que ali é um lugar comum como outro qualquer. E que discriminar esses jovens é uma forma, sim, de preconceito. O autor afirma também isso e aquilo. Ponto. Entendeu? Faz um parágrafo inteiro sobre as ideias do autor José. Prof, igualzinho no resumo de coletânea? Sim, só que daí não terminou ainda. Você lá em cima colocou que é coletânea, apresentou o tema e apresentou as ideias do autor José. Só que é uma coletânea, não é? Então falta você falar do outro lado. Quem que é o outro lado? O outro lado é Maria. Tá? Então essa é a primeira possibilidade. Um parágrafo inteiro para José, um parágrafo inteiro para Maria. Você não pode começar com uma adversativa, mas Maria, de jeito nenhum. Porém, de jeito nenhum. O que você pode fazer? Deslocar. Há uma outra visão sobre este mesmo tema. A autora Maria, diferentemente de José Ribeiro, pensa que a prática do rolezinho é prejudicial principalmente aos lojistas dos shopping centers, pois as pessoas que estão ali com suas crianças, as famílias que estão ali comungando de uma refeição, se divertindo, ou que estão passeando e depois pretendem ir ao cinema, podem se assustar e ir embora, e isso prejudica.
o ambiente, e se os jovens gostam de se unir dessa maneira, eles poderiam fazer esta prática em outros lugares, como por exemplo, numa praça ou num campo, tá? Maria acrescenta ainda isso. Ponto, acabou. Então perceba que você fala primeiramente que trata-se de uma coletânea de textos, depois você apresenta o tema, então é uma coletânea de textos, depois o tema, depois você apresenta a ideia de José, depois você vem e apresenta a ideia de Maria. Fica totalmente separado. Percebeu isso? Bacana. Falei para você que existiam duas maneiras. Segunda maneira de fazer esse texto de resumo de coletânea. Ao mesmo tempo você ir colocando a ideia de José, a ideia de Maria. A ideia de José, a ideia de Maria. Um pouco mais trabalhoso, tá? Então tome cuidado. Quem optar por essa segunda maneira, cuide para não fazer aí uma confusão. Então vamos de novo. Segundo a coletânea de textos sobre o tema, a prática de se fazer rolezinhos em shopping centers de cidades de médio porte e grande porte, tem-se que, para o autor José, a prática como algo comum, saudável. Já Maria discorda do primeiro autor ao dizer que os jovens praticando o rolezinho acabam atrapalhando o comércio do shopping center, acabam prejudicando os lojistas. O autor José informa também, deixa claro também, ou acrescenta ainda, que é preconceito das pessoas olharem os jovens praticantes de rolezinho como marginais, como pessoas que assustam as outras. Maria, novamente, coloca-se em posição contrária à do autor já citado, quando acrescenta que, e daí você continua, entende? Uma ideia, outra, uma ideia, outra. Percebe que dá um pouco mais de trabalho em comungando essas ideias aí, mas também é uma possibilidade e o resumo fica muito bom, fica super bacana, tá? É legal fazer desse jeito também. Até aí tudo bem? Beleza? Vou voltar comigo lá para a gente pensar numa outra possibilidade. Lembra que eu havia comentado com vocês que o resumo de coletânea dá trabalho, que ele é cheio de detalhezinhos, então a gente tem que ir pensando nessas outras possibilidades sim. Professora, e se eu por acaso fiz a leitura e eu percebi que o texto 1 é cheio de informações importantes, ótimo, então isso aqui já não está mais me importando agora. Cheio de informações importantes, muito bem. Percebi que o texto 2 é cheio de informações importantes, ótimo. Percebi que o texto 3 também é cheio de informações importantes, beleza, grifei as informações. O texto 4 também é cheio de informações importantes, mas o texto 5, ele está simplesmente retomando tudo que já foi dito. Ele não traz nenhuma informação nova, não tem nenhuma informação principal. É sempre está cheio de ideias secundárias ou de ideias que já estavam presentes no 4, no 3, no 2 ou no 1, por exemplo. Como que eu posso trabalhar esse texto, professora? Você faz o seguinte, tudo que está dito aqui já está aqui? Tudo que está dito aqui já está aqui, aqui? Então esse texto aqui não é assim tão importante. Então o que você pode fazer? Deixar ele de lado. Ele não precisa ser utilizado. Por quê? Porque é um resumo de coletânea. Então, dentro da coletânea, ele não foi importante. Ele não acrescentou. Se ele não acrescentou, ele não precisa aparecer. Porque você não vai precisar falar assim, ó. Aliás, não vai precisar não. Você não pode, no resumo de coletânea, dizer o texto 1 diz isso. Texto 2 diz isso. Texto 3 isso. 4 isso. 5 isso. Você não pode fazer, não é? Claro, você tem que dizer o tempo todo sobre a coletânea. Então, se você vai dizer sobre a coletânea, você simplesmente pode excluir aquele ali que não está trazendo nada de novidade, não está trazendo nada de ideia nova. Percebeu? Tá? Então, uma outra possibilidade. Vamos pensar em mais uma possibilidade. Pegou o seu texto, fez a leitura, identificou o tema, identificou que trata-se de uma coletânea, e agora que você está lendo, você percebeu que texto 1 e texto 2... os autores têm a mesma posição, favoráveis à reutilização de sacolinhas retornáveis. O texto 3
e o texto 4 e o texto 5 têm em seus autores também uma coincidência. Os três pensam da mesma maneira, tá? Então, 2 textos, por exemplo, favoráveis à reutilização de sacolinhas retornáveis e 3 contrários. Como é que você pode fazer esse resumo? Agrupa os textos, entendeu? Agrupa. Fale os que falam positivamente a reutilização de sacolinhas retornáveis e depois você usa uma adversativa e indica que existem outros textos, outros autores que se colocam contrários à reutilização de sacolinhas retornáveis. Tá bom? Lembre-se do seguinte, conforme você for produzindo o seu resumo, indiferente de qual tipo for, conforme você for produzindo o seu resumo de coletânea, você não vai ficar o tempo todo citando o autor, o título, porque se você fizer isso, seu texto vai ficar enorme. E, na verdade, você está fazendo um resumo. Ou foi convidado a fazer um resumo. Mas uma parte ou outra que foi muito importante, que você vai reescrever, às vezes é importante você citar o autor, tá? Então, aqui no texto 2, esse autor falou algo extremamente importante. Você vai utilizar as ideias desse autor, fale de quem é essa ideia. Então, cite aquele cientista, por exemplo. Tá? Mais para baixo, cite aquele professor, por exemplo, que falou isso, isso e aquilo. E termine citando, por exemplo, aquele biólogo que falou mais isso, isso, isso sobre a reutilização de sacolinhas retornáveis. Fundamente a sua coletânea de textos, sempre utilizando a terceira pessoa. Tá? Relembrando, resumo de coletânea, terceira pessoa. Preciso dizer que trata-se de uma coletânea de textos, perdão. Não tem título. Indico várias vezes que trata-se de uma coletânea, que aquele texto não é meu. Como é que eu faço isso? Faço as devidas referências. Faço, no mínimo mesmo, 2 leituras para eu conseguir selecionar bem essas ideias e trabalho bastante com o processo de coesão, tá? Dessa costura para o meu texto ter coerência, para o meu texto ter uma lógica e um raciocínio. Verifico também se ele teve uma característica de início, meio e finalização do raciocínio desses autores. Se isso está claro para a pessoa que pegou o texto, o meu resumo, ele está lendo só o resumo, para ele está claro? Então tá bom. Se para ele que está lendo só o resumo está claro, tá bom. Tá, está claro, está muito bom, mas ele gostaria de saber mais. Bom, daí ele pega os textos originais. Como é que ele consegue esses textos originais? Uma ou outra indicação que você fez ao longo do seu resumo. Tá bom? Beleza? Cuide da quantidade de linhas, a universidade que está te pedindo. Ela está te dando quantas linhas? 12 a 15? Até 18? Verifique se por acaso já não tem o início e é para você só continuar. A Federal do Paraná gosta bastante disso, né? Coloca o início e você dá sequência. Prova belíssima, extremamente bem elaborada. Você coloca o início e você dá uma sequência e finaliza ali. Verifica se por acaso é resumo mesmo. Tem gente que lê mais ou menos e já acha que é resumo. Não, verifica tudo isso. Fez, caprichou, passou a limpo, tá feito. Beleza? Até a próxima.